O corredor abandonado, o médico fantasma. Havia um hospital antigo e negligenciado no coração da cidade. Entre seus corredores sombrios e quartos abandonados, havia um corredor que todos os funcionários e pacientes evitavam a todo custo. Este corredor, em particular, tinha ganhado uma reputação sombria, onde os rumores sussurravam que ele era assombrado por uma presença sinistra, um médico cuja trágica morte o ligara para sempre àquele lugar. A história remontava a décadas atrás, quando o hospital estava em pleno funcionamento. O Dr. Jonathan Matheson, um cirurgião renomado, estava prestes a realizar uma cirurgia delicada e arriscada em um paciente gravemente doente. Naquela noite sombria, uma terrível tempestade atingiu a cidade, causando apagões em todo o hospital. Com o gerador de backup prestes a falhar, o Dr. Matheson estava decidido a salvar a vida do paciente. No entanto, à medida que a escuridão se aprofundava e os corredores eram iluminados apenas por velas trêmulas, algo terrível aconteceu. O paciente não resistiu à cirurgia, e o Dr. Matheson, com as mãos manchadas de sangue, entrou em um estado de loucura. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, o médico enlouquecido começou a realizar cirurgias macabras e experimentos bizarros em pacientes inconscientes. Quando a tempestade finalmente passou e a eletricidade voltou, os gritos de agonia dos pacientes ecoaram pelo hospital. Os funcionários encontraram o Dr. Matheson em sua sala de cirurgia, em um estado de delírio, cercado por corpos mutilados. Ele foi preso e afastado da medicina, mas a reputação macabra do corredor estava selada. Anos depois, um zelador corajoso, chamado Robert, decidiu investigar o corredor amaldiçoado. Em uma noite silenciosa e opressiva, ele acendeu uma lanterna e avançou pelo corredor assombrado. À medida que se aproximava do fim, começou a ouvir passos arrastados atrás de si. Robert se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Finalmente chegou a uma porta de madeira envelhecida que estava trancada. Atrás dela, podia ouvir sussurros e batidas desesperadas. Quando tentou abrir a porta, viu o reflexo do Dr. Matheson em um vidro empoeirado, vestido em seu traje de cirurgião. Mas quando virou a cabeça, o médico estava de pé atrás dele, com olhos vazios e um sorriso sinistro no rosto. Robert fugiu em pânico, correndo pelo corredor assombrado, enquanto os sussurros e as risadas do Dr. Matheson ecoavam atrás dele. Desde aquele dia, o corredor abandonado e o espírito inquieto do médico continuam a atormentar o hospital, e ninguém ousa entrar lá. O paciente misterioso, o homem sem nome. Em um hospital psiquiátrico perdido nas profundezas de uma floresta sombria, havia um paciente cuja presença era envolta em um mistério sinistro. Este paciente, conhecido apenas como o Homem Sem Nome, era uma figura enigmática que nunca falava, nem se comunicava de forma alguma. Os funcionários do hospital acreditavam que ele estava ligado a eventos inexplicáveis que assolavam o lugar. O hospital em si já era um lugar assustador, com corredores estreitos e iluminação fraca, onde os gritos de outros pacientes ecoavam sem parar. Os funcionários evitavam o Homem Sem Nome a todo custo, pois sua presença parecia trazer consigo uma aura de medo. Seus olhos vazios e cabelos desgrenhados faziam-no parecer um espectro, e muitos sussurravam que ele estava possuído por uma entidade maligna. Uma noite, um novo psiquiatra, o Dr. Emily Harris, chegou ao hospital. Ela estava determinada a desvendar o mistério do Homem Sem Nome e ajudar a aliviar o sofrimento dos pacientes do hospital. Ela se aprofundou em seus arquivos médicos, mas havia muito pouca informação sobre ele. O paciente nunca havia se comunicado com ninguém, e todos os registros estavam em branco. Determinada a obter alguma resposta, o Dr. Harris decidiu tentar uma abordagem mais drástica. Ela solicitou permissão para hipnotizar o paciente, na esperança de que ele revelasse algo sobre hipnose. Quando o Homem Sem Nome foi colocado em transe, o silêncio pesado do quarto foi quebrado quando ele finalmente falou, mas com uma voz gélida e arrepiante. Ele disse: "Ele está aqui." O Dr. Harris se virou em confusão, procurando algum sinal de quem ele estava falando. De repente, uma sombra sinistra começou a se formar no canto do quarto, crescendo a cada segundo. O paciente começou a rir histericamente, com um riso que ecoava como um eco do abismo. Assustada, a doutora Harris tentou despertar o paciente do transe, mas algo inesperado aconteceu. O Homem Sem Nome a olhou nos olhos com um olhar penetrante e sorriu.
revelando dentes afiados e amarelados. Em um piscar de olhos, ele desapareceu, junto com a sombra escura que o rodeava. Aterrorizada, a doutora Harris fugiu do quarto e correu pelos corredores do hospital, sem saber o que havia enfrentado. Ela nunca compartilhou sua experiência com ninguém, com medo de ser considerada louca. Desde então, o paciente misterioso desapareceu do hospital, e o homem sem nome tornou-se uma lenda assombrada, perpetuando o medo entre os funcionários e pacientes. O hospital, agora mais sinistro do que nunca, permaneceu um lugar onde os segredos sombrios e o desconhecido prevaleciam. A cirurgia noturna, experimentos no submundo. No interior de um hospital de aparência benigna, localizado em uma área remota da cidade, escondia-se um segredo sombrio que poucos conheciam. O hospital tinha uma fachada impecável, mas nas profundezas da noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta, revelava-se um lado sinistro. A história começou com o Dr. Nathaniel Blackwood, um cirurgião renomado que trabalhava durante o dia como um médico respeitável, mas cujas ações na escuridão da noite eram impensáveis. Ele realizava cirurgias noturnas secretas e experimentos médicos cruéis e bizarros em pacientes inconscientes. Sua obsessão por desvendar os segredos da vida e da morte o havia conduzido a um reino obscuro da medicina. Em um canto escondido do hospital, ele havia montado um laboratório clandestino, onde realizava suas experiências macabras. A sala estava repleta de instrumentos cirúrgicos brilhantes, jaulas com animais de laboratório deformados e frascos de líquidos estranhos e coloridos. Os gritos dos pacientes eram sufocados por sua obsessão mórbida. Uma enfermeira curiosa, chamada Anna, começou a suspeitar das atividades noturnas do Dr. Blackwood. Ela ouvira sussurros entre os outros funcionários sobre cirurgias inexplicáveis e a presença de pacientes que desapareciam misteriosamente. Decidida a descobrir a verdade, ela esperou por uma noite de tempestade, quando o hospital estava mais deserto. Anna entrou furtivamente no laboratório secreto do médico e ficou horrorizada com o que encontrou. Cadáveres mutilados estavam empilhados em um canto, enquanto outros pacientes vivos eram submetidos a procedimentos horripilantes e agonizantes. O Dr. Blackwood, com um olhar de insanidade em seus olhos, estava absorto em seus experimentos, alheio à presença da enfermeira. Com o coração disparado e a respiração entrecortada, Anna tentou recuar silenciosamente, mas uma mesa de instrumentos cirúrgicos caiu no chão, fazendo um estrondo ensurdecedor. O Dr. Blackwood se virou abruptamente, seus olhos encontrando os de Anna. Em um acesso de raiva e paranoia, ele a acusou de traição e avançou na direção dela. Anna correu para fora do laboratório, perseguida pelo médico furioso. Ela conseguiu escapar por pouco, mas o Dr. Blackwood a perdeu de vista enquanto ela mergulhava nos corredores escuros do hospital. Ele jurou vingança e fechou as portas do laboratório secreto, levando com ele seus segredos obscuros. A história do médico sádico se espalhou como fogo selvagem entre os funcionários do hospital, mas o Dr. Blackwood desapareceu sem deixar vestígios. O hospital foi fechado, mas dizem que os espíritos dos pacientes e as experiências grotescas do médico assombram o local à noite. Um lembrete sombrio do mal que pode habitar nas profundezas da medicina.